É, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para você que está nos assistindo. É, a aula de hoje é sobre capitães de areia. É, bem, estamos fazendo essa aula porque Capitães de Areia é um livro, é um livro que será, enfim, foi cobrado pelo nosso professor da nossa escola e que nós temos que lê-lo para fazer uma prova e afins. Mas é um livro que já foi cobrado por diversas provas de diferentes vestibulares no país e também é uma fonte de cultura muito importante. É um livro do Jorge Amado, que é um dos principais escritores do país, né? Então sempre vale a pena, enfim, saber um pouco mais sobre a obra. Bem, para começar falando do próprio Jorge Amado, você tem algumas características dele que influenciaram a sua obra, em especial nessa obra. Jorge Amado foi um escritor que se filiou ao Partido Comunista do Brasil. É, enfim, a sua atuação política fez com que ele fosse preso 3 vezes na sua vida, né? Então ele foi preso em 36, 1936, por supostamente ter participado da intentona comunista. Foi uma tentativa de golpe comunista que não tinha chance de dar certo, mas foi uma tentativa de golpe, né? Então foi punido por isso. Em 37, depois da instauração do Estado Novo, e em 41, já também no Estado Novo. Em 37, seus livros são queimados, em especial esse livro, Capitã de Areia, é queimado nas ruas de Salvador como uma forma de, enfim, censurar sua obra. Então, enfim, essa filiação do Jorge Amado com o Partido Comunista, enfim, é seu ideário comunista, né, porque ele tinha muita preocupação com a sociedade e tal, ele trata muito seus livros da luta de classes, né, ele sempre apresenta as fazelas sociais, então sua obra tem um enfoque social muito forte, e nesse livro não é diferente. É, além disso, ele, enfim, era ateu, mas ele tinha uma compreensão de que no Brasil, aquele momento especial que você tinha a Liga Eleitoral Católica assumindo, acho que mais de 100 cadeiras no Congresso, fazia com que a Igreja Católica voltasse a ter um país com a força legal, uma força institucional mais forte do que ela teve durante o período da República Velha. Com isso, você tinha um maior poder da Igreja e de apaniguados da Igreja para perseguir para perseguir outras denominações, no caso, em especial, as denominações de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, que são denominações bem fortes na África, na Bahia, e em especial em Salvador, né? Pensam que ele, em 1946, quando ele foi deputado, justamente pelo PCB, apresentasse a emenda 3.218, que garantia basicamente garantia a liberdade religiosa no Brasil. Jorge Amado, além dele ser, enfim, comunista, dele ter as suas visões mais materialistas e de luta de classes, ele é, sempre esteve mais ou menos em desacordo com as regras sociais gerais e assim, tanto que já quando ele era criança, tinha 12 anos, ele foge da escola que ele estudava, vai para o meio do sertão com 12 anos e fica 2 meses na casa do seu avô fazendo absolutamente nada. Então, o que mostra aí que ele tem uma força para quebrar o que é rotineiro e comum e que está inserido na sociedade e o que é mais socialmente aceito, né? Ele se preocupa, não tem tamanha preocupação com essas coisas. E, enfim, mas isso não foi um impeditivo para o seu sucesso, uma vez que, desde jovem, ele sempre foi reconhecido como alguém muito talentoso e é um dos poucos escritores do país que conseguiria se sustentar apenas com o seu trabalho na produção literária, né? Ele
teve diversos livros que foram adaptados tanto para o cinema quanto para novelas, inclusive, enfim, tendo adaptações para filmes estrangeiros, né? É, isso, enfim, porque a gente fala isso porque muitos escritores brasileiros, por mais que eles sejam reconhecidos como grandes escritores, a venda dos seus livros não faria com que eles conseguissem sobreviver apenas deles. Tá? Diferente do caso do Jorge Amado, que realmente lucrou bastante com a venda dos livros, porque ele escreveu muitos livros em sua vida, porque todos eles venderam consideravelmente bem, né? E além disso, enfim, ele foi redator de jornal, jornal do Partido Comunista, ele foi deputado, como já dito, então ele tinha outras fontes de renda também. Né? Antes de entrar na obra em si, vale falar de outras obras que é possível relacionar com essa, no caso, não obras que tenham uma intertextualidade tão forte, obras que, enfim, propositalmente o autor fosse referência ou algo assim, mas obras que, daquele período, obras que influenciaram no pensamento dele naquele período, ou simplesmente obras que têm elementos parecidos com elementos dessa obra. Temos, então, o Ateneu, de Raul Pompeia, que mostra justamente como é a vida em um ambiente de um internato. Então, você tem, tanto no Ateneu quanto na obra, a tratação de como é a vida em um internato, no caso do Capitão de Areia, como que é a vida no reformatório, e nas duas mostra justamente é, esse esse apreço exacerbado pela ordem, pela regra, pelo rigor, e como, enfim, no caso do Capitão de Areia, termina basicamente com uma tortura, e como que há também, por exemplo, a pederastia nesses dois ambientes. Em relação ao Cortiço, o Cortiço, por mais que ele, enfim, se passe no Rio de Janeiro e ele se passe em um momento um pouco anterior, ele ainda, enfim, ele não é um livro que retrate a realidade rural, né? Ele já, o Cortiço se passa em um ambiente um pouco mais urbano, assim como é Salvador, em que você tem justamente a demonstração de como que nesse novo espaço urbano que estava surgindo, a camada social mais baixa ela é tratada de forma, enfim, desumana e como que é a vida dessas pessoas realmente. No caso de Curtiço, essa retratação ela é muito científica e desumanizante, enquanto no Capitã de Areia enfim, ela acontece de forma muito mais romantizada e humanizada. Você tem justamente a retratação de todos os dilemas e dores e anseios dos personagens e como que alguns desses personagens conseguem mudar e superar essa realidade que eles estão. Há também A Bagaceira, que é um livro que justamente inaugura o regionalismo no Brasil, né? Você teve, enfim, a Semana de Arte de 22, você teve o movimento modernista e, enfim, tem os seus impactos na literatura, então você teve enfim, diferentes obras como Macunaíma que mostravam enfim, o Brasil de forma menos romantizada, né, de forma mais real e de forma menos heróica, e mas ainda assim você teve alguns autores do não só autores, mas pensadores no geral, poetas, autores, sociólogos, que consideravam essa Semana de Arte 22, querendo, ainda muito relacionada com as vanguardas europeias, né, querendo ser muito europeia, né, desses autores, esses pensadores nordestinos, o modernismo teria que ser mais regionalista, mais brasileiro, né? Enfim, que era também um dos principais objetivos da Semana de Arte 22, né? Que era fazer uma arte que fosse realmente nacional. Então, o Gilberto Freire, ele lidera um movimento que pedisse por obras e pensamentos mais brasileiros de fato. E o primeiro livro do regionalismo é justamente A Bagaceira, do José Américo de Almeida, que retrata então, o livro não tem a história mesmo não tem muita relação,
do Capitão de Areia, mas serve para demonstrar um pouco da vida, é, um pouco desse regionalismo, não tão regionalista, porque, enfim, Capitão de Areia ele é um romance mais urbano, mas mostra como que mostra o sofrimento desse período do país também, né? Só que em uma zona um pouco mais rural. É, então, você tem Bagaceira sendo um livro importante para a formação desse contexto de obras regionalistas, em especial no Nordeste. É, tem também Vidas Secas, que é um romance do Graciliano Ramos, que também era um comunista, só que ele, diferente do Jorge Amado, faz, enfim, Vidas Secas de forma, assim, escreve Vidas Secas de forma seca, escreve sem uma romantização, realmente desumanizando os personagens, não como faz o Luiz de Azevedo, mas ainda assim de forma um tanto de forma seca, justamente para retratar a miséria da sua forma mais crua. Também está nesse contexto de regionalismo e de exposição do Brasil real, e ainda segue essa linha de pensamento. Só que também se passa muito mais na zona rural se passa na zona rural, enquanto a Capitã de Areia se passa no contexto urbano. Bem, para falar agora das características da obra no sentido de estrutura e de linguagem, é importante ter em mente que o narrador, nesse livro, o narrador em terceira pessoa é onisciente. Então, ele consegue justamente falar quais são os sentimentos de cada personagem. Então, não fica algo. Então, você realmente consegue entender o personagem e saber os dilemas dele, as dores deles, o que passa na cabeça deles, como eles evoluem, como eles sentem com relação ao mundo, né? Não é só um retrato frio da realidade deles, né? Como que essa realidade impacta neles, por que eles fazem o que eles fazem e, enfim, o narrador em terceira pessoa e onisciente faz com que você consiga realmente entender mais os personagens. Como eu já tinha dito, a linguagem do livro ela é mais romantizada, então não tem muito mais adjetivos. O autor se preocupa em tentar transformar algumas cenas em algo que seja marcante, que realmente mexa com o leitor que está lendo o livro, não apenas um retrato cru da realidade. O livro também ele é escrito não necessariamente não em folhetins, mas em notícias de jornal. Então, não notícias. Você tem no começo do livro livros realmente tendo notícias que o autor escreve enfim, é interessante porque ele escreve as notícias justamente para mostrar o que ele não mostra no decorrer do livro, né? Nesse livro ele mostra como que é a visão do jornal e do internato, como que é a visão do juiz, da delegacia acerca dos capitães de areia. Ele dá a visão institucional e da parcela mais abastada e poderosa da sociedade. Enquanto no decorrer do livro ele dá a visão dos capitães de areia pelos capitães de areia. Mas, enfim, o livro ele é escrito com as notícias, então ele é separado não em capítulos, mas enfim, é separado em três partes, com esses capítulos em cada parte, sendo, não redação de jornal, mas sendo, enfim, capítulos pequenos, que seriam, que se assemelham a essas redações, só que sem serem escritas por um jornalista, né, sendo escritas pelo narrador que conhece eles. É, e esses capítulos, eles não estão em ordem, né? Então você tem, por mais que você consiga entender o livro facilmente, ele não é escrito em ordem. Então você, quando lê, por exemplo, um capítulo, o próximo capítulo ele não necessariamente ocorre exatamente depois do capítulo que você acabou de terminar de ler. Então tem um capítulo, por exemplo, em que um personagem morre de varíola e no outro você tem a entrada de uma nova personagem que, quando ela entra, aquele personagem que morreu ainda estava vivo. Então, assim, é uma demonstração clara de como que não tem uma continuidade exata. Você tem pequenos retrocessos, mas que não impactam assim na compreensão da obra.
Falando das personagens, é, bem, vou fazer um pequeno resumo do livro para conseguir entender melhor os personagens. Então, caso você não tenha lido o livro, eu recomendo que você leia antes de ver a aula. Principalmente agora essa parte que eu vou dizer um resumo, um breve resumo da história. Enfim, o livro começa justamente com enfim, retratando qual é a opinião dos jornais acerca dos Capitães de Areia, né? Você tem, enfim, o jornal vê eles como um bando de bandidos e que cabe ao juiz ao juiz da vara da infância de cuidar e, enfim, mandar eles para o internato. Aí o juizado responde, fala que na verdade é trabalho da polícia da cidade. A polícia da cidade fala que na verdade é trabalho do juiz. Enfim, mostra tanto como ninguém quer tomar responsabilidade, como todos os veem como bandidos, né? Até que você tem escrita de uma mãe, a carta de uma mãe falando que o internato, onde seriam mandados os capitães de areia, não é assim uma solução, não uma solução de fato, porque lá eles seriam basicamente colocados para trabalhar como uma situação quase de escravidão e seriam, enfim, levariam surras e não era um ambiente adequado. Você tem o padre José Pedro confirmando a carta dessa mãe e dizendo para o jornalista o jornalista do jornal ir visitar o internato, só que fizesse isso em algum dia, se fizesse isso de supetão, né, sem avisar o internato, porque assim ele realmente visse as condições do internato de fato, e não visse a maquiagem que o dono, que o chefe do reformatório quisesse passar. Mas o jornalista vai justamente um dia que o líder do reformatório ordenou que ele fosse, então assim ele tem uma opinião positiva sobre o reformatório. Você tem já nessa primeira, não primeira parte, mas nessa primeira parte, mostrando como que a opinião oficial é uma opinião que está totalmente contra os capitães de areia, né? E como que a solução para essa camada mais poderosa da sociedade parece uma solução fácil, que é basicamente jogar lá no reformatório, porque lá eles vão ser arrumados, eles só são vagabundos e que tem a regeneração deles é fácil, assim, mostrando uma visão superficial das coisas, né? Então, enfim, no começo do livro a gente é apresentado justamente ao bando. É, é dito como que Pedro Bala teve que expulsar o antigo líder dos Capitães de Areia, e assim ele toma a liderança e fala como que ele tinha uma liderança natural, como que ele era naturalmente líder, como que ele conseguia, enfim, não só fazer planos, mas tinham capacidade de administrar as pessoas, como que ele era um líder natural. Também apresentado João Grande, que é mostrado como enfim, sendo visto como alguém burro pelos outros meninos, mas que Pedro Bala via como não alguém burro, mas alguém simplesmente muito bom. E, enfim, o João Grande é um sujeito forte, é um mulato muito forte. E, bom, já o Gato é um dos meninos mais bom vivants. Ele fica basicamente na cidade procurando prostitutas para transar, mas de forma, enfim, uma forma com a qual ele não paga. E, e esses três fazem aula de capoeira, também. Você tem também Pirulito, que é um menino. Esses três, eles são mais. Dentre os meninos, eles são os mais velhos. Os outros são todos mais novos que eles. O Pirulito é um menino mais novo. É um menino muito magro, de cara amarela, e que, enfim, parece fraco, mas que é muito devoto, que ele tem uma fé muito forte. Isso é enfim, uma forma como ele, enfim, essa é uma característica importante nele, porque é justamente essa fé dele façam que ele façam que ele tenha uma mudança de vida, né? No final do livro, ele vai ter enfim, ele vai ser indicado pelo padre José Pedro para ser um capuchinho em uma outra cidade. Assim, ele já ingressa na vida da igreja enquanto, enfim, ele sai daquela vida de marginalidade dele, né?
porque ele, durante grande parte do livro, ainda cometia os roubos que os capitães de areia cometiam normalmente, só que no decorrer ele passa a fazer trabalhos regulares e não envolviam roubo, porque eles consideravam o roubo, mesmo em situação de necessidade, um pecado. Uh, Além de Cristo, você tem Sem Pernas, que é um menino que tem esse nome porque ele é coxo, então ele manca e, enfim, ele é talvez o menino na pior condição, porque além de ter uma condição social ruim com todos eles, de ser um menino abandonado, ele também tem uma condição física pior. Isso faz com que é, eles, enfim, esteja uma situação pior, e isso faz com que eles fiquem ainda mais revoltados do que os outros. Ele é o mais revoltado e com mais ódio de todos os meninos. É, enfim, e adiantando, isso faz com que o Sem Pernas ele tenha justamente, por sua condição de coxo, ele tem a capacidade de despertar dó nas outras, enfim, nas famílias de Salvador, as famílias de Salvador. Então ele entra nessas casas, ele se fica nessas casas e, enfim, vai tentando descobrir onde essas famílias guardam o dinheiro para justamente avisar os capitães de areia para que eles consigam roubar essas casas. E ele faz isso, enfim, de forma cotidiana, ele não sente nada com isso, ele na verdade se sente vingado com isso. Mas isso muda quando ele entra em uma casa e a mãe da casa justamente reconhece ele não como um menino de rua em que ela tivesse fazendo um favor para ele, que fosse um favor protocolar, assim, que ela só ajuda querendo que ele vá embora. Não, essa mãe, no caso, essa mulher, no caso, era uma mãe que tinha perdido o filho, que tinha morrido muito novo, e que ela vê no Sem Pernas justamente o filho dela, porque o Sem Pernas fala que, enfim, ele inventa um nome e esse nome, coincidentemente é o mesmo nome do filho dela. E ela trata ele realmente de forma afetuosa, realmente com amor. Inclusive, o marido dela também é afetuoso com ele. E ele fica muito mal por ter que roubar essa família. Então, só que ele considera que ele não poderia trair os capitães de areia e essa traição que ele faria seria o pior tipo de traição, seria uma traição para virar um menino mimado, que seria um menino que é justamente o oposto do que eles são, que é um menino de rua e tal. E isso seria uma traição que ele não poderia cometer. Então, ele, ainda assim, então, com isso ele faz o roubo, ele abandona a casa em que ele estava, e por mais que você tenha a notícia de jornal no dia seguinte falando que, enfim, a mãe dele estava procurando por ele, né, que essa mulher tinha colocado um cartaz de desaparecido e queria que, enfim, ele voltasse para casa, ele acha que ela só fez isso porque ela não tinha percebido o roubo ainda. Quando ela percebesse, ela não iria mais procurar ele. Isso aqui é uma suposição dele, a gente não sabe, a gente não tem certeza disso na história. Pode ser que ela já tivesse percebido o roubo e ainda assim quisesse que ele voltasse para casa. Mas ele prefere não acreditar e ele fica com os capitães de areia. Enfim, para adiantar, para terminar a parte do pirulito, ao final da história, ele está novamente em um desses roubos e ele está sendo perseguido pela polícia e como ele é coxo, ele, diferente dos outros meninos, não consegue correr tão rápido, ele não consegue entrar em becos e ruas tão, enfim, de forma tão rápida quanto os outros. E para não ser pego, ele, enfim, ele corre, ele sobe um muro e ele vendo que os policiais iriam alcançar ele se joga no muro e, no caso, enfim, o muro estava em uma encosta, então ele se joga em um precipício e ele se mata, porque o Sem Pernas, assim como outros meninos, ele já tinha sido preso e quando ele foi preso, ele, enfim, levou surra dos guardas, foi humilhado e os guardas fizeram com que ele corresse, fizeram com que ele corresse de um lado para o outro, justamente para rir da deficiência dele. E ele não, enfim, ele preferia a morte do que voltar a passar por essa situação. Enfim, ele prefere a liberdade dele do que voltar para a cadeia também. O professor é um menino, enfim, mais letrado do grupo. Ele é o que lê histórias para os outros membros do grupo. Ele é justamente o personagem
Acho que ele é o personagem alfabetizado do livro, dos meninos do bando, e ele elaborava alguns planos de roubo, e ele, junto com Pedro Bala, é o único dos meninos que se apaixonam por Dora, que é justamente talvez a personagem mais importante do livro, porque é justamente as ações dela e o que acontece com ela que separa as partes do livro. Então, a primeira parte é a maior parte, e a parte que ela não tinha ingressado ainda no livro. A segunda parte começa com ela ingressando no bando, e a segunda parte termina com ela morrendo. E assim começa a terceira parte, que é só o desfecho dos personagens. Então, enfim, Dora é uma menina que tem um irmão mais novo e que a mãe dela morreu de varíola. E que, enfim, o pai também já tinha morrido de varíola, então ela procura a patroa da mãe para ver se ela conseguir algum emprego. Mas a ex-patroa, descobrindo que a mãe dela morreu de varíola, ela não quer que a menina trabalhe lá, não quer nem ficar perto da menina, ela tem medo da varíola. Com isso, a Dora fica a esmo no mundo, junto com seu irmão pequeno, até que é, um dos meninos do bando, justamente João Grande, encontra ela e pretende levar ela para o Trapiche, que é a base dos Capitães de Areia. Só que, enfim, para saber, enfim, para tentar decidir o que fariam com ela. Só que chegando lá, os outros meninos queriam estuprar ela. E o João Grande entra basicamente enfim, se prepara para brigar com os outros meninos, até que chega Pedro Bala, que também queria estuprar ela, porque considerava aquilo um direito deles, e que, enfim, ele não queria também meninas do bando. Só que à medida que ele vê que a menina tá, enfim, ela é mais nova do que ele, o Pedro Bala tem uns 15 anos, a menina tinha 13 e que ela estava realmente chorando muito, ele se compadece e aceita a menina no bando. E ela desempenha um papel muito importante, que diferente dos... Ela tem um papel diferente dos outros meninos, porque, por mais que eles fossem amigos, por mais que eles se gostassem, eles veem na Dora não também um outro colega, um irmão, mas além disso, muitos meninos mais novos principalmente, veem ela como uma certa, como se fosse mãe deles. Eles, enfim, a Dora é o único personagem, é um dos únicos personagens que acolhe esses meninos, que dá afeto a eles. É, Isso, enfim, faz com que as pessoas do Capitão de Areia logo se compadeçam da Dora e fiquem muito próximos dela e tenham muito afeto por ela. Só que Dora também tinha esse mesmo afeto fraterno com todos os outros personagens, menos com Pedro Bala, a quem ela tinha um amor diamante mesmo. Além de Pedro Bala, o professor também gostava dela de forma romântica, mas o professor não faz nada, não fala nada em relação a isso. E Dora e Pedro Bala, enfim, ficam quase como namorando em certas partes do livro. E no final, Dora, enfim, tem um momento em que o Pedro Bala ele vai na delegacia de polícia para reaver uma imagem que tinham roubado de um terreiro de candomblé, porque a mãe de santo era muito amiga deles, era a Aninha, já tinha feito várias curas para eles e tal. Então ele falou que ia reaver aquela imagem para eles, e ele consegue, só que em outro momento ele vai fazer um roubo. Na verdade, enfim, tem isso. Em um outro roubo, ele vai fazer um roubo com a Dora, que passa a fazer roubos também, e ele entra em uma casa, só que o filho dono da casa chega, consegue prender todos os meninos e a Dora dentro de um quarto, e, enfim, chama a polícia, e nisso, enfim, todos eles serão presos, mas o Pedro Bala, em um momento de deslize, ele consegue fazer com que, enfim, dar um sinal para os meninos fugirem do quarto, e ele é pego, somente ele é pego, e adora.
Então a Dora é mandada por um orfanato e o Pedro Bala é mandado para o reformatório. O Pedro Bala, no reformatório, ele é torturado. Os policiais batem muito nele, porque queriam saber onde estava a localização do bando e queriam, enfim, acabar com os capitães de areia. Mas o Pedro Bala não conta e ele consegue fugir um momento depois. Enquanto isso, Dora estava no orfanato e, enfim, assim que Pedro Bala sai do reformatório, ele vai com o bando para tirar a Dora do orfanato. Só que lá, quando eles tiram a Dora do orfanato, eles percebem que ela tinha ficado muito doente no orfanato. Ela tinha ficado fraca e com febre. E que, enfim, ela estava realmente muito doente. E no momento que ela tá para morrer, ela quer que o Pedro Bala, enfim, faça sexo com ela antes dela morrer, para que assim ela, que era noiva do Pedro Bala, se torne a esposa dele. E depois que a Dora morre, enfim, depois que a Dora morre, o seu corpo é jogado no mar para que, enfim, depois de fazer os ritos fúnebres, né, o padre José Pedro faz os ritos fúnebres para velar o corpo da Dora, só que joga o corpo dela no mar, porque não podia ter um enterro na praia, não podia sair um enterro do Trapiche, porque senão descobria a localização do QG dos Capitães de Areia. Então, o grupo dela jogando no mar e o Pedro Bala nada no mar para tentar ir atrás dela, para tentar se matar também. Só que no final, o Pedro Bala não morre e tiram ele do mar. É, então, temos também Volta Seca, que é um menino que ele veio do sertão, a mãe dele era comadre do Lampião, era uma mulher muito forte, era uma mulher muito forte do sertão, e, enfim, tinha perdido as terras dela, e ela estava indo para a cidade para tentar falar com o juiz, no tribunal, para tentar retomar as terras dela, só que ela morre. Então Volta Seca fica sozinho no mundo, porque só tinha a mãe dele, e ele vai para a cidade, para Salvador, no caso. É, ele anda com uma arma e ele é justamente o menino. E ao final do livro, quando enfim, o bando já está. Os integrantes do bando já estão amadurecendo, ele também. Ele acaba voltando para o sertão para viver com o bando do Lampião. Ele entra pro bando do Lampião. Ele tem um prazer especial em matar policiais porque, enfim, ele via como que os guardas, os policiais de Salvador eram repressivos, como que eles torturavam, enfim, pessoas no reformatório. Ele vê, enfim, entrando, a ação dele de entrar no bando como uma forma de se vingar dos policiais, de qualquer força opressora. É... Almir é um menino que morre de varíola, é justamente indício mais claro de que o livro não tem uma linha do tempo óbvia, né? Você tem, enfim, esse menino ele morre antes, o capítulo que ele morre é um capítulo exatamente anterior ao capítulo da entrada da Dora, só que quando a Dora entra, esse menino ainda está vivo, e é basicamente isso. Ele não tem muita relevância. O Barandão é um menino que, quando o Pedro Bala entrou no bando, né, quando ele tomou a liderança, o Barandão ainda era uma criança muito pequena, e depois que Pedro Bala sai do bando, Barandão e assume a liderança. Boa Vida é também não muito relevante. Ele era outro bom vivan, só que menor e menos importante que o Gato. Ele, ele basicamente vivia de malandragem em Salvador, ficava na sala de samba, aprendeu a jogar capoeira depois, e ele saiu do bando assim. Ele basicamente ele era um dos que menos ficavam no trapiche, ele sempre, enfim, a maior parte das vezes dava um jeito de dormir na cidade mesmo, e ele saiu do trapiche depois normalmente. Padre José Pedro é um dos poucos personagens. Acho que o único personagem assim que realmente é um personagem, no sentido dele não ser apenas um personagem que faça com que os meninos façam alguma coisa. Ele é o único personagem desenvolvido que você consegue se apegar e entender os dilemas internos dele. Por exemplo, o professor de capoeira que dá aula pro Pedro Bala, pro João Grande e pro Gato,
ele apenas dá aula, assim, ele apenas dá uma informação de um roubo que eles têm que fazer, assim, não é alguém que você é, que o autor aprofunde. Enquanto o Padre José, não. Você sabe a história dele, né? Que ele era um padre de formação ruim. É, ele era basicamente um operário que, quando foi um padre na fábrica pedir para, enfim, se tinha alguém do operariado que iria virar padre, ele se alistou, e com isso ele virou padre, mas ele, enfim, percebia que ele tinha uma formação teológica fraca, uma formação filosófica fraca, mas ele era realmente crente, ele estava muito, enfim, tinha uma fé muito forte, diferente de outros padres, mas e ele tinha também uma visão mais social, ele achava que a igreja teria que ter um papel social maior, então ele sempre queria dar um jeito de, enfim, estar mais próximo dos capitães de areia para para mudar a vida deles, para levá-los para um caminho melhor. Façam que ele seja perseguido algumas vezes, tanto pela igreja quanto por, enfim, é, enfim, quanto pelas pessoas que ajudavam os padres, financiavam as igrejas e tal. No final, enfim, ele considera que a infância dele foi muito pequena, porque o único menino que ele conseguiu salvar ou endireitar, justamente Pirulito, que tinha uma fé muito grande. Bem, para terminar os personagens, retomar um pouco do gato, que ao final do livro ele vai para uma cidade em que ele passa a viver com a prostituta que ele já vivia lá em Salvador, só que ele vai para Ilhéus viver com ela. Lá ele aplica vários golpes, ele enfim, ele é um jogador de carteado ladrão, então ele consegue dar vários golpes ali, ele vende terrenos que na verdade não tem nada. Enfim, ele vira um estelionatário. João Grande realmente não muda muita coisa, ele só vira marinheiro. Enquanto Pedro Bala descobre que o seu pai era um doqueiro e que ele, enfim, morreu em uma greve. E ele se encanta com essa possibilidade da greve, enfim, não mais viver como só um vagabundo e um ladrão, mas justamente ele, ter uma motivação social e de revolução, de revolução socialista ali. Então ele se integra a um movimento socialista e ao final do livro ele sai justamente porque os Capitães de Areia enfim, já tinha sido transformado de certa forma, não mais em um movimento só de meninos ladrões, mas também um movimento como se fosse um batalhão de choque desses comunistas. E o Pedro Bala então ele recebe uma ordem e ele vai para outro estado para mobilizar outro grupo de crianças órfãs para transformarem esse grupo também em um batalhão de choque desse movimento revolucionário. É, entrando não mais nos personagens, mas dos assuntos do livro, é possível notar que realmente o principal assunto é o mudança social, como que essa sociedade que está ali não se importa nem um pouco com eles, como que essas crianças órfãs elas são abandonadas à própria sorte, e não só como elas são abandonadas, mas é, como que como que as pessoas camada superior, como as pessoas mais ricas, elas vivem alheias a essas crianças, como que elas não enxergam elas de forma humana, assim, enxergam apenas como ladrões e não tentam ver o lado delas ou o que elas passam de dilemas pessoais delas. Também mostra a maturização precoce dos personagens, enfim, no caso, como que os meninos de rua, é, eles, por causa da falta de uma família, da falta de cuidado, eles têm que crescer mais rápido, porque
eles se tornam mais responsáveis mais cedo, porque as ações deles têm consequências piores, e os seus deslizes também. A vida é muito mais dura nas ruas do que, enfim, seio familiar. Então, como que eles sofrem muito mais e como que eles criam resistências maiores. E, além disso, como que eles têm acessos a diversas coisas, no caso, não tanto a droga, mas mais ao sexo precoce. No caso, enfim, diversos membros do grupo, inclusive, estupravam o Pedro Bala, inclusive, tem uma parte do livro que retrata como que ele estupra uma menina no areal do Pérez. Então mostra justamente essa amadurecimento precoce dos meninos. É, além de tudo isso, mostra também a repressão social, tanto do reformatório quanto da polícia, dos guardas. É, novamente, como que essa camada formal da sociedade não consegue enxergar os problemas pessoais de cada pessoa, como que eles são vistos de forma desumanizada. Mas também o tema do sincretismo, porque, enfim, a história se passa em Salvador. Salvador é uma cidade com sincretismo muito forte. Você tem tanto o padre José Pedro quanto a Aninha sendo duas figuras religiosas, e que, não exatamente elas, mas como os meninos convivem com elas normalmente, como que eles têm apreço pelas duas personagens. É, também, principalmente, como que a falta de esperança desses meninos impacta na vida deles, né? No caso, em especial o Sem Pernas, né? E ele é o menino mais machucado do grupo, é o menino que tem menos esperança que a vida dele possa melhorar, tanto que quando ele tem a oportunidade de melhorar de vida, não só de melhorar de vida, mas de melhorar no sentido geral, ele não tem esperança naquilo e ele deixa aquilo passar, até que ele, enfim, se vê numa situação que ele não tem uma escapatória e ele se mata. Também tem, por exemplo, um menino que ia morrer de varíola e como que, enfim, eles se veem como pessoas pobres e que o governo se preocupava com eles, então eles só seriam mandados para um lugar em que eles pudessem morrer distante da cidade, distante das pessoas mais ricas do resto da cidade. Enfim, o governo fomentando essa divisão e essa falta de esperança nas pessoas mais pobres. Essa também, alguns pontos misturam um pouco disso, e, enfim, por mais que tenha toda essa miséria, toda essa desgraça, os Capitães de Areia ainda são crianças, ainda são meninos. Então, em certos momentos do livro, você mostra justamente esse encantamento infantil, né? Como que crianças ainda são crianças em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, você tem um momento em que o Pirulito e o Sem Pernas, eles arrumam um emprego de cuidar de um carrossel que vinha basicamente como se fosse um circo, assim, de diversas cidades do interior, e que decidiu ir para Salvador, só que ele vai para um bairro de periferia de Salvador, porque ele acreditava, enfim, o dono do carrossel, porque achava que as crianças do centro não se encantariam com um carrossel velho e quebrado, e que apenas crianças mais pobres conseguiriam se encantar com aquilo. É justamente o que acontece, né? O carrossel faz muito sucesso, e os Capitães de Areia, todos eles ficam muito encantados com o carrossel. Eles veem aquilo como uma forma de, enfim, Volta Seca, por exemplo, se vê como cangaceiro quando ele monta o cavalo, sempre ainda ser muito apreço pelo cavalo no qual ele está sentado. Enfim, você tem esse deslumbramento das crianças com algo diferente, com algo tentador, né? Enfim, é possível falar como que esse encantamento que a gente tem quando a gente é criança, ele se perde, né? Porque a gente e como que os anos e o próprio conhecimento fazem com que esse encantamento se perca. Porque, enfim, quando você não tem acesso a nada, você não sabe nada, tudo que você sabe é algo diferente, é algo novo. Então, assim, você realmente está aprendendo, descobrindo coisas novas o tempo inteiro. A partir do momento que você já conhece muitas coisas, nada daquilo mais enfim, te faz seus olhos brilharem, realmente. Então, enfim, isso acontece tanto por a questão
no livro que é tratada a questão social, de como que crianças ricas têm acesso a mais coisas, elas se encantam com maior dificuldade, enquanto crianças pobres que não têm acesso a nada se encantam com qualquer coisa. Mas, enfim, saindo um pouco, dá para dizer também como que hoje em dia é mais difícil de se ter esse encantamento, justamente porque a gente tem acesso a muitas informações o tempo inteiro. Então, a gente não tem essa, enfim, essa possibilidade de se encantar com algo, porque a gente tem acesso a tudo. Isso, inclusive, para as crianças. As crianças têm acesso a televisão, a, enfim, celular. Então, enfim, as crianças já meio que sabem tudo. Então, elas não se encantam tão facilmente. Enfim, outro ponto positivo da situação em que eles estão é que, caso que eles estejam naquela situação de miséria, desgraça, os capitães de areia, eles só existem por causa do código de honra deles, porque eles, enfim, eles têm esse código de honra que faz com que eles tenham um certo respeito interno. Eles, enfim, no caso, eles abolem a pederastia, né, porque eles consideram, o padre José Pedro considera uma prática repugnante, faz com que você tenha uma maior coesão interna do grupo, né? E, enfim, eles também fazem com que está estabelecida uma regra em que você não pode roubar de outro membro do grupo. Então, faz com que o grupo seja mais coeso e, enfim, ele se afirme, também negando o outro grupo que havia em Salvador, que era o grupo do Ezequiel, que era um grupo onde os meninos se roubavam internamente. Então, você tem essa formação identitária dos Capitães de Areia, justamente negando a identidade do outro grupo. É, Bem, você também tem diversos personagens que eles conseguem. Alguns personagens conseguem se transformar individualmente. Então, você tem o Pirulito, que para de roubar, entra para a igreja. Você tem Pedro Bala, que passa a se ver não só como um bandido, mas também como um revolucionário. E, enfim, como que essa transformação ela não é só dos personagens, mas a partir de Pedro Bala, essa transformação deveria ser também uma transformação social, né? Que se mobilizaria os capitães de areia para que todo aquele sistema de opressão e de descuido para com as camadas da sociedade ele mudasse, né? Como que seria uma revolução e as coisas melhorariam a partir da revolução. Então essa transformação ela seria dos personagens, do próprio grupo dos Capitães de Areia, e ela tentaria transformar socialmente a sociedade como um todo. Então você tem, enfim, uma das últimas ações do Capitães de Areia no livro, realmente se mobilizando para, enfim, a favor de uma greve, né? Então tem essa tentativa de mobilização e transformação da sociedade como um todo, né? Mostrando aí o caráter bem socialista do Jorge Amado. Bem, e além disso, você tem também, com a vida nas ruas e, enfim, as crianças não crescendo sem pai nem mãe, é, elas se apegando muito à noção de liberdade, nossa sendo a liberdade como um valor muito importante e que, no caso do Sem Pernas, prefere morrer do que perder aquela liberdade novamente. Então, assim, por mais que a vida sem família e miserável seja ruim, e é horrível, ainda há um ponto positivo que é justamente você ter mais liberdade, assim, conseguir fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Não conseguir, mas fazer diversas coisas que você queira, a hora que você queira, né? Mas para uma criança que teria, enfim, que seguir diversas regras, nesse contexto ela não tem que seguir regra nenhuma. É, Bem, eu separei algumas questões para a gente fazer, então se alguém puder ler essa questão, eu agradeço. Beleza, leio. Um, tá. Fulvestre. Tá com app pra todo mundo ou só pra mim? Passou um avião aqui, eu não sei se foi o avião. Tá com um pouquinho de eco. Ah, mas tá bom, vamos seguir. Por caminhos diferentes, tanto Pedro Bala, de Capitães da Areia, de Jorge Amado, quanto o Operário, do conhecido poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, passam por processos de aquisição de uma consciência política, expressão do próprio Vinícius.
O contexto dessas obras indica também que essa conscientização leva ambos a exclusão social que arruína precocemente suas promissoras carreiras profissionais. B. Sublimação intelectual do ímpeto revolucionário motivado pelo contato com estudantes. C. Condição de meros títeres manipulados por partidos políticos oportunistas. D. Luta em associação com seus pares de grupo ou de classe social contra a ordem vigente. E cumplicidade com criminosos comuns com o fito de atacar as legítimas forças de repressão. Eu acho que é D. Também acho. B de bola? Não, D de dado. Para um D de dado. O que você acha, Pedro? Bem, vejamos qual. Vai D, né? É a D mesmo. Luta em associação com seus pares de grupo de classe social, de grupo de classe social contra a ordem vigente. Agora a próxima questão. Eu leio. 11. Universidade de Taubaté. A propósito do romance Capitães de Areia, de Jorge Amado, não se pode afirmar a. O romance inicia-se de maneira inusitada, trazendo matéria de um jornal e carta de leitores. B. As diversas vozes que abrem o romance constituem forte argumentação que tornará mais grave a denúncia social apresentada. C. As personagens são apresentadas uma a uma e têm reportadas situações de seu passado para que sejam apreendidas melhor pelo leitor. D. O episódio do carrossel expõe a fragilidade das crianças que vivem situações violentas no seu dia a dia. E E. A terceira parte do romance não tematiza claramente questões político-ideológicas. Aí, né? É. Sim, concordo. Vejamos. É mesmo. Agora o próximo. E sobrou pra mim, vamos lá. Depois veio o Sem Pernas. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Os lábios estão apertados, seus ouvidos não ouvem a música da pianola. Só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está no carrossel. Girando no cavalo, como todos aqueles meninos que têm pai e mãe e uma casa, e quem os beije e quem os ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor essa certeza. Já não viu os soldados que o surraram, o homem de colete que ria. Volta seco os matou na sua corrida. O sem pernas vai teso no seu cavalo. É como se corresse sobre o mar para as estrelas da mais maravilhosa viagem do mundo. Seu coração bate tanto, tanto, que ele o aperta com a mão. Jorge Amado, Capitães da Areia. O personagem sem pernas, apelido de um dos meninos que moram no Trapiche, representa uma realidade social que direciona os menores à delinquência por falta de oportunidades e condições de uma vida regular sob a proteção da família. Assim, formou-se o grupo. Assim formou-se o grupo que passa a praticar pequenos crimes, formado por personagens. A. De personalidades muito próximas, sob o juramento de lealdade. B. De tendências diversificadas, unidos pela necessidade comum. C. Vindas de diferentes classes sociais, sob a liderança de Pedro Bala. Arthur, eu não consigo ler a D. Arthur. Você consegue ler? Rapidão, só para dar uma. Tá na horizontal ou na vertical para você? Tá na. Não, não dá pra ler. Tá na vertical, mas dá pra ler.
D. De personalidades conflitantes, gerando graves crises de liderança. E, agressivos, controlados pelos dois líderes que se revezavam no poder. Então, eu vou para a resposta. Acho que é B de bola. B. É. Eu também vou na B. É B mesmo. Para saber, a minha câmera tá, enfim, o texto tá como? Tá na vertical. O celular Mas tá no vertical. dessa forma fica certo? Da outra forma, ele fica maior a imagem. Aí, assim mesmo. Certo. Minha última questão, eu vou ler agora. E pensando em Deus, pensou também nos capitães de areia. Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, roubavam negrinhas no areal. Por vezes feriam com navalhas ou punhal homens e policiais. Mas, no entanto, eram bons. Uns eram amigos uns dos outros. Eles faziam tudo aquilo que não tinham casa, nem pai nem mãe. E todos eles era uma vida sem ter comida certa e dormindo num casarão quase sem teto. Se não fizessem tudo aquilo, morriam de fome, porque eram raras as casas que davam de comer a um e vestir a outro. E nem toda a cidade poderia dar a todos. Pela leitura desse fragmento, depreende-se que as atitudes dos capitães de areia eram decorrentes da ausência de religião, descaso social e político, assistência atribuída pelo destino ou do recebimento escasso de esmolas. B. B de bola. Yes. É o B de bola. Então é isso. Enfim, eu acho que vale a pena reiterar alguns pontos, os quais eu tinha me esquecido. Gilberto Freire, por mais que ele tenha enfim, liderado o movimento do regionalismo, ele, diferente do Jorge Amado, se candidata a deputado federal e vira deputado federal, não pelo PCB, mas pelo UDN, que era o partido à direita, da República Populista. Enfim, mais uma curiosidade. E, enfim, você vê enfim, nessa tratativa social do Jorge Amado já uma iniciativa que ela não é mais somente proletária, no sentido enfim, de classe trabalhadora, né? Ela se apega também às camadas sociais que são marginalizadas, não só, enfim, pela questão, enfim, da, enfim, da desqualificação da sua mão de obra, mas também porque são classes que estão à margem da sociedade por questões legais, né? São classes que roubam, no caso. Então você já tem essa integração do operariado com essa classe dos ladrões, que, enfim, quem também é uma das classes a integrar a nova camada social revolucionária que o Marcuse fala, que o Marcuse fala, basicamente. Você tinha antes uma visão que apenas o operariado e o proletariado traria a revolução, mas com o decorrer das teorias do século XX, tem-se a compreensão de que o operariado, o proletariado se aburguesou de alguma forma, então ele teria se acostumado com a vida na sociedade burguesa, e ele teria se acomodado, enquanto essas camadas de bandidos e também de jovens no geral, de estudantes, eles teriam um ímpeto revolucionário ainda muito forte e seriam, enfim, a partir deles que viria a revolução. Enfim, também é possível traçar uma analogia entre o sem pernas, novamente sem pernas, e enfim, uma analogia da minha cabeça, mas eu acho que vale a pena falar, e o Lúcifer no livro do Paraíso Perdido. Enfim, no caso do livro, do Paraíso Perdido, Lúcifer, depois de se rebelar contra Deus, cogita voltar para o paraíso, mas ele
acha que caso ele faça isso, enfim, isso não daria certo, né? Que Deus, mesmo caso eu aceitasse, enfim, duvido que ele fosse aceitar, mas caso ele o aceitasse, seria de forma fingida ou seria de forma ainda, enfim, receosa quanto a Lúcifer, né? Não seria, nunca mais seria a mesma coisa. Lúcifer, justamente, ele pensa em fazer o certo, enfim, ele pensa em voltar pro, enfim, ele pensa em voltar para junto de Deus, só que ele não tem esperança naquilo, ele não acredita que aquilo vai dar certo, então ele fica no inferno. No caso de Lúcifer, ele acredita que, já que ele não conseguiu ser bom, ele vai ser, enfim, o melhor dos piores, ele vai ser somente a oposição a Deus, né? Enquanto no caso do Sem Pernas, enfim, quando tem a divulgação de que, enfim, ele foi dado como uma criança desaparecida, e não. Foi dado como uma criança desaparecida, que talvez ainda tivesse a possibilidade dele voltar para casa. Ele, enfim, pensa naquilo, mas ele prefere não fazer, porque ele prefere acreditar que aquilo não daria certo. Ele prefere acreditar que a mulher ainda não percebeu o roubo e que quando ela perceba, ela vai ficar com ódio dele. Então, o erro dele, o pecado dele, assim como de Lúcifer, não ter esperança, não ter esperança na bondade alheia, na bondade do outro. Achar que você, enfim, fez algo tão ruim que você não consegue, não consegue ser, não consegue se perdoar e não consegue ser perdoado, né? E, enfim, fechando, que é também o que acontece, não o que acontece, ao contrário do que acontece no livro do Fausto, em que o personagem principal, após ser levado a erro por Mephisto e, enfim, matar sua filha bebê, Mephisto tenta fazer com que ela se mate. Enfim, qualquer coisa que ela vai fazer, mas que ela se mate sem se confessar, né? Mas ela diz que não, né? Que é uma coisa muito grave, que ela vai se matar, mas que ela ainda é que ela ainda é filha de Deus, que ela ainda pode ser perdoada. Então, ela vai se confessar porque ela ainda tem esperança em ser perdoada, né? Diferente do Sem Pernas e do Lúcifer no Paraíso Perdido. Então, é isso. Espero que tenham gostado da aula, que, enfim, consigam ter uma visão um pouco mais profunda do Capitão de Areia e que sirva nos seus estudos. Então, tchau para você que nos assistiu até agora. Antes de acabar, eu queria só falar mais uma coisa. É, eu gostei muito do que você falou, e tinha uma coisa que eu queria pontuar do livro, que a linguagem que tem no livro, que é muito, muito, muito próximo da realidade, e o que quebra com muitas coisas que normalmente a gente lê um livro, ele normalmente vem uma linguagem muito formal, que aqui ele quebra totalmente com isso. Ele coloca uma linguagem muito do cotidiano, muito cheia de gírias, que seria a linguagem mesma que os Capitães da Areia, que os meninos abandonados, que não são letrados, usariam mesmo, e que as pessoas da sociedade usam no seu cotidiano. E eu acho isso muito interessante no livro, que o Jorge Amado realmente escreve como as pessoas falariam. Realmente, no livro tem várias gírias, assim, da Bahia e tal, que eu não conhecia também. Alguém mais quer... Enfim, alguém mais lembrou de alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Algum comentário? Acho que você falou muito bem e bem completo. Bom, obrigado, então. Então é isso. Agora sim, tchau. E obrigado por assistir. Deixa o like, caso você queira. A gente agradece.